Vamos orar. Pai, que estás nos céus, obrigado pela oportunidade. Obrigado por hoje. Estamos orando pela tua orientação e pela tua grande ajuda neste momento. Nós te amamos. Nós te agradecemos. Agora, quero que todos levantem as mãos e peçam pelo Espírito de sabedoria e revelação na palavra do Senhor. Amém. Ó, sim, Canalamandalo, 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 Polendara, Parodilese, Polendara, Canalamandalo, Xanda, Bazandula, Baba. Em nome poderoso de Jesus, oramos pelo Espírito de revelação. Recebemos o Espírito de revelação. Obrigado, Senhor, em nome poderoso de Jesus. E todos disseram amém. Deus o abençoe. Podem sentar-se. Agora, estamos estudando quem é aquele que venceu o mundo. Então, quero que você abra em 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é aquele que vence o mundo? Tudo bem, vamos olhar para isso em 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é aquele que vence o mundo? Muito bem, quem é aquele que vence o mundo? Uau! Quem é aquele que vence o mundo? Mas aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, e não somente por água, mas por água e sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém. Há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, o Senhor e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E há 3 que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Amém. Agora, como temos estudado e compreendido, o mundo é um lugar vasto e complexo em que estamos inseridos. É um sistema intrincado. E também é como um grupo de pessoas. E também é uma fase em que você tem a oportunidade de viver sua vida. Tudo bem. E você precisa ser um vencedor neste mundo em que vive. Você deve fazer bem. Você deve fazer bem, porque não é um lugar pequeno para se estar, é um lugar selvagem. Tudo bem. Semana passada, vimos 3 pontos. Pode trazê-los? Nós tivemos 3 segredos para viver. Foi isso que fizemos na semana passada? Associação sem contaminação. E então, o número 2 é viver aqui e buscar por lá. E número 3, crucificar o mundo para nós mesmos. Tudo bem. Então, associação sem contaminação. Amém. Então, enquanto você vive aqui, você busca lá. É daí que vem essa música. Eu tenho outro mundo em vista, em vista.
Eu tenho outro mundo em vista. Meu Salvador foi preparar um lugar para mim. Eu tenho outro mundo em vista. Meu Salvador foi preparar um lugar para mim. Eu tenho outro mundo em vista. Essa é a música. Sim, eu tenho outro mundo em vista. Em vista. Eu tenho outro mundo em vista. Eu tenho outro mundo em vista. Eu estou vivendo aqui e tenho outro mundo em vista. Vivendo aqui, buscando lá. Sim. E é só uma questão de tempo até a gente sair deste mundo. E de repente, estaremos no outro mundo que estamos buscando enquanto vivemos neste terrível mundo. Amém. E é só uma questão de tempo. Amém. Então você precisa se tornar um especialista em permanecer aqui. Um especialista. Por isso, o primeiro ponto. De novo, vamos ao ponto. Desassociação sem contaminação. Em outras palavras, você deve permanecer aqui sem ser verdadeiramente afetado pela maneira como o mundo está, certo? O mundo é forte na sua pressão. Sabe, na verdade, somos mais afetados pelo mundo do que pensamos. Às vezes, você nem percebe que está sendo afetado. Conhece pessoas com outro sotaque. Você vê que é como se você quisesse ter um sotaque. Quando a pessoa que fala, olá, me dê clareza aqui em cima e um pouco de poder, para que eu não precise gritar, certo? Quando a pessoa diz olá, então você diz sim, por favor, olá, alguma coisa. É como se seu sotaque estivesse chegando. Um dia eu disse a alguém, sua boca vai doer. Porque do jeito que você falando sem parar encontra essas pessoas, seu sotaque aparece. Aleluia, a gente sabe. Então eu disse, olha, sua boca vai começar a doer logo. Tudo bem. Então, muito, muito importante. Você nem percebe que isso te afeta. O mundo nos afeta no jeito que a gente se veste, se comporta e pensa. Então, hoje, quero que passemos para o próximo tópico. Viva retamente neste mundo. Viva retamente neste mundo. Amém. Vá para Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito 2. Número 1. Vamos ler. Diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de forma sensata, justa e piedosa neste mundo presente. Amém. Então, viver retamente é um dos maiores desafios para os crentes. Amém. Espíritos malignos não são justos. Sim. E eles são a grande influência no mundo. Espíritos imundos são imundos, e eles nos tornam impuros quando nos influenciam. Depois do diabo, os seres humanos são os mais, pessoas justas. Agora, você sabe, o diabo é apenas um pecador. Ele é um pecador miserável. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. Ele peca desde o princípio.
Aquele que comete pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. O diabo é um pecador. E por isso a presença dele te influencia a pecar. Quando um espírito imundo vem até você, ele te torna impuro. Quando o diabo, que é um pecador, vem até você, ele faz você pecar. Então os espíritos, a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. Ei, é o Deus deste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz o Deus deste mundo, influenciou o mundo inteiro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em quem o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então existe um Deus neste mundo. Há uma música que costumávamos cantar. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo inteiro. Veja bem, isso não é tão verdade assim. Se ele tem o mundo inteiro em suas mãos, então me pergunto se ele está fazendo um bom trabalho. Tensão nos países. Sério, e há coisas sérias acontecendo em todos os lugares. Você tem outro púlpito, eu poderia descer se quisesse? Sim. Agora, vivendo retamente. Número 1. Como você vive retamente? Número 1. Você deve viver sobriamente neste mundo. Número 2. Você deve. Viva com retidão. O segundo ponto. Ou seja, a retidão deve ser seu objetivo. Ponto número 3. Você deve viver piedosamente neste mundo. Amém. Número 4. Você deve ser tão justo que sua justiça condenará o mundo. Você condena o mundo pela sua justiça. Eu vou explicar. Número 5. Você conseguiu todos os pontos? Não sigais a concupiscência da carne. Ei. Número 6. Você deve se manter limpo das manchas do mundo. Sem manchas. Sem manchas. Estou descendo até você. Amém. Agora, o diabo é um pecador. Então você conseguiu todos os 6 pontos? Escreva-as. Ou você estava esperando o profissional da tela fazer isso para poder fazer uma captura de tela? Sério? Vocês são mais que IAs. A inteligência artificial está deixando todo mundo preguiçoso. O que você leva 6 horas para fazer, a inteligência artificial faz em 1 segundo. A inteligência artificial já fez. Agora, não. Mas eles não colocaram as escrituras. Estamos esperando a inteligência artificial fazer isso. Você deve viver sobriamente, certo? Sobriamente. Amém. Agora, número 2. Você deve viver de forma justa. Está na nossa escritura base, a escritura com a qual começamos, que é Tito, capítulo 2, versículo 11. Você tem que viver sobriamente. Isso significa que você deve se tornar reflexivo e, principalmente, não estar sob a influência de algo. Você vê. Amém. Número 3.
Qual era o terceiro ponto? Você deve viver. Ser piedoso neste mundo é coisa. Tito 2:11. Número 4. Você deve condenar o mundo pela justiça. Isto é Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, avisado por Deus. Tudo bem, movido pelo medo e preparado um ato para salvar sua casa. Pelo que ele condenou o mundo pelo que ele fez, construindo a arca. Veja, ao seguir a Deus e servir a Deus, bem, ele condenou o mundo. Ele disse a eles, por suas ações que vocês estão acabados. Seus dias estão contados. Você está condenado. É por isso que às vezes os descrentes não gostam de nós, porque nossas vidas os condenam. Quando você vive retamente, isso os faz se sentir mal. Sim. Você também não quer ter uma namorada? Você também não tem namorado? Hoje é sexta-feira. Você não está bebendo? Graças a Deus é sexta-feira. Tome uma bebida. É sexta-feira. O que espera? Tome gin, vodka ou o que quiser. Aproveitemos o fim de semana. Número 5. Você não deve seguir a concupiscência da carne. Sim, e número 6. Você deve se manter imaculado. Você conseguiu todos os pontos? Pode ir para casa. Já lhe dei todos os pontos. Tudo bem. Quem estiver assistindo, tire um print. Vocês que estão assistindo online, estamos falando sobre quem é aquele que vence o mundo. E nós temos 6 pontos, pontos lindos. Agora, vamos passar rapidamente por esses pontos. Diz aqui, você deve viver sobriamente agora, sóbrio. Todo mundo diga, eu quero ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É não estar bêbado. É só isso, tudo certo agora. O que é estar bêbado? Estar bêbado é o álcool. O álcool afeta sua mente. Se você perguntar para alguém, muita gente no mundo sente vergonha do que vai fazer ou do que está fazendo. Às vezes elas sentem vergonha, às vezes se sentem mal. Você entende, mas o álcool faz você perder suas inibições. Então, embora você possa estar calmo e um pouco tímido, quando o álcool está circulando em suas veias, você o pega. Você está cuidando de outro homem, não é mesmo? Não sei porquê. Às vezes eu deveria ter verificado antes de falar. Mas o álcool é uma droga ótima. Sim, é uma droga fantástica. Para que você se sinta feliz. Você vê. Pode fazer você se sentir feliz. Me leve mais alto, mais alto. Quero ir mais alto. Pode entender, pessoas bebem. Porque faz com que elas gostem de alguém, queiram transar, mas elas se sentem tímidas. Quando tomam um pouco, quem? Eu sou um super-homem. Eu posso fazer tudo. Vocês que gostam de beber, estou falando a verdade? O que estou dizendo não é verdade.
aqueles que gostavam de beber. Então, o que isso significa? O que significa é que tem outra coisa agindo em você, que faz você pensar e sentir de forma diferente e errada, para que você tome decisões erradas. Sabe, quando eu estava fazendo meu teste de direção, o instrutor, alguns de vocês nem fizeram o teste. Vocês só pegaram a carteira. Porque quando eu falo do meu teste de direção, vocês ficam pensando, eu faria teste dirigindo. Engana, esse gana. Durante o exame, o homem me perguntou: se você estiver dirigindo na estrada à noite e vir outro carro vindo direto na sua direção com os faróis acesos, o que você faz? Isso fazia parte do teste. E ele disse: o que seria? Aí ele disse: quer dizer, depois que eu respondi, não sei o que aconteceu. E então ele falou: é possível que o homem no outro carro esteja bêbado. E é por isso que ele veio para esse lado e está vindo na sua direção. Por isso, se te pegam e verificam seu sangue e você tem álcool, significa que você não está sóbrio. Significa que sua mente, tudo está diferente. Porque você não está sóbrio, então você não toma boas decisões. Então, quando você senta no carro, você está dirigindo, todos nós estamos no seu carro e você não vai tomar a decisão certa enquanto seguimos em frente. É tão sério que pode até matar pessoas, será preso. Pode fazer qualquer coisa, mas beber e dirigir não pode. Se quer se dar bem, nada deve te influenciar. Agora, quais são as coisas que podem tirar sua sobriedade? Álcool pode, garotas podem. Às vezes você vê que garotas podem, garotos também. Um garoto pode tirar. Você vê uma garota, se pergunta, você está se comportando bem? Tem um garoto em algum lugar. O que você está fazendo? É normal. Você vai para Kumasi hoje e você volta no domingo. Você é estudante, uma garota, uma jovem estudante. Isso significa que existe alguma influência te guiando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, olhe para o versículo. Preste atenção. Diz: você deve viver o quê? Sobriamente. Nada deve influenciar você desde agora até sua morte. Nada deve influenciar você fora da palavra de Deus. Seja um menino ou uma menina, ou álcool, ou dinheiro, ou drogas, ou até mesmo um país. Alguns de vocês realmente querem ir para um país específico. Está influenciando você muito. Um dia alguém estava deixando Londres. Ele disse para Londres: que vergonha para Londres. Que vergonha para Londres. Um país pode estragar sua vida. Você faz de tudo para estar lá. Como se estivesse pensando, algo te influencia. Eu quero ir para a América. América ou suicídio. Dubai também. Eu quero esse cara. Eu quero casar com esse cara. Sua mente deve estar limpa. Pergunte ao seu vizinho: sua mente está limpa? Sua mente está limpa? Quando sua mente está limpa, significa que você está sóbrio.
Nada muito poderoso ou muito forte está te influenciando. Sim, sim. É assim que se permanece neste mundo. Uma das formas é ser sóbrio. Viva sobriamente. Não permita, mesmo quando casar, que o seu casamento te mude. Como algumas pessoas, sabe, uma vez o bispo Idanhosa disse a um pastor: "Você está indo bem. Esperar até você casar. Se você ainda estiver indo bem depois de casar, então você é ungido." Foi isso que ele disse. Se você ainda estiver indo bem depois de casar, então você é ungido. Foi isso que ele falou para ele. Porque o casamento pode afetar. Às vezes as pessoas casam e você fica se perguntando se elas estão bem. Eles levaram maridos. Amém suas esposas mau extremo. E elas levaram as esposas. Ame seu marido, submeta-se a ele. Para o outro extremo, veja que a vida toda está indo para um lado e para o outro. Então pergunte a si mesmo: o que está me controlando? Me controlando. Você deve ser forte e dizer: eu não permitirei que ninguém, nem mesmo nada, influencie o meu pensamento. Eu vou dirigir um carro neste mundo. Como posso beber e dirigir? Não, há um sintoma específico quando você bebe que te deixa muito feliz. Você percebe que, depois que acorda, não consegue lembrar o que fez. Você não consegue lembrar o que fez. Existe um nome médico para isso. Eu esqueci esse nome, mas se eu lembrar, eu te falo. Então, uma pessoa pode beber, ser muito quieta. Aí você chega na festa e comanda a festa toda. Você até sobe na mesa, fala com as pessoas, coloca a música, controla a dança, faz tudo, tira parte da roupa, bebe, ri, grita com a música. Quando ele acorda, quando ele dorme, e você acorda e pergunta para ele: ontem na festa, ele não lembra de nada do que fez. Quantos de vocês querem fazer coisas das quais nem lembram que fizeram? Tem tantas meninas que foram para festas e receberam uma bebida. E quando elas beberam, elas começaram a perder a sobriedade. E quando perderam a sobriedade, chegaram até a dormir. E então os meninos que deram, um menino me contou, ele disse que misturou a bebida e distribuiu para elas. Mas quando elas adormecem, aí eles fazem tudo com elas. E eles vão embora. Por isso que você tem que tomar cuidado. Quando te oferecem uma bebida, será que isso vai mudar o meu jeito de pensar? A política muda o pensamento e a fala de quem entra nela. O que mudou antes de você entrar na política? No domingo, você ficava sentado ali. Antes de ganhar dinheiro, você era humilde. Agora que tem dinheiro, olha como se comporta. Olha, presta atenção. Sua vida, seja sóbrio, porque a sobriedade é muito necessária. Qual é o número 2? Amnésia induzida por álcool. Amnésia induzida pelo álcool. Sim. Quando eu estava na escola Shimota, lembro de um cara, a gente saiu, ele bebeu, ele tirou a roupa e saiu pelado. Bêbado. Amnésia por álcool. Amém. Agora, número 2, você deve viver retamente. Com justiça. Retidão é fazer a coisa certa. É assim que se vive neste mundo.
porque o diabo está sempre sentado no seu ombro, tentando te enganar. Pensamentos do demônio. Direto, instigando você. Faça isso, faça isto. Quantos aqui já sentiram que algo estava dizendo para você fazer alguma coisa? Levante a mão. Qualquer coisa que esteja te instigando e te pressionando. A partir de hoje, isso se quebra em nome de Jesus. Não, nada pode te influenciar além da palavra de Deus. Então, quando Jesus estava no deserto, o diabo veio até ele e disse: olhe para o sangue. Transforme esta pedra em pão. Jesus disse: estou com fome. Quero transformar isso em um pão quentinho gostoso. Mas, por ser você quem diz, não farei nada vindo do inimigo. Nunca obedeça aos demônios na sua vida. O diabo levou Jesus a um monte alto e disse: pula. Jesus disse: posso voar, mas não vou abusar do meu poder. Você está me dizendo para usar de forma errada os poderes que eu tenho. Eu tenho poderes. Eu não vou usá-los de forma errada. Poder para roubar, influenciar pessoas, mandar pecar. Não usarei meu poder errado. Você precisa ter medo dos impulsos. Então decida a partir de hoje. Eu não vou ceder à pressão para me tornar mal. Havia uma senhora. Um dia, ela foi esposa de pastor por 20 anos. Quantos anos? 20 bons anos. Mais tempo do que alguns de vocês são cristãos. 20 bons anos. E um dia ela estava se arrumando em casa. Ela tomou banho. Acho que estava se arrumando. E enquanto ela se vestia, ela ficou em frente ao espelho. Ela disse: uau, eu encontrei você. Eu o quê? Eu acho. Isso significa que sou legal. Uau! E então ela disse: quero dizer, eu segui esse pastor todos esses anos. Veja como somos pobres. Não temos muito. Minha vida teria sido diferente se eu não tivesse seguido a igreja. Essa é uma história verdadeira. Então ela disse: Satanás, vai embora. E ela estava certa, era o diabo. E aquilo foi embora. Outro dia, ela estava se arrumando de novo. E aquilo voltou. Quantos já perceberam que alguns pensamentos ruins vêm, depois vão embora, e depois voltam de novo? Se você já teve essa experiência, levante a mão. Vem, depois vai embora. Depois volta de novo. Pensamentos ruins. Pensamentos ruins. Não se preocupe, porque isso é o diabo. Você até sabe que é o diabo. O diabo é mais persistente do que qualquer um. Ele não tem emprego. Ele só faz coisa ruim. Às vezes você vê algumas pessoas, elas não têm nada para fazer, por isso que estão sempre fazendo coisa errada. Amém. Então o diabo voltou. Pela terceira vez. Ele disse: você perdeu seu tempo. Olha como você é bonita. Olha o seu corpo. Você é igual uma garrafa de Coca-Cola. Panturrilhas lindas. Talvez um rapaz tivesse falado: alguns gostam de perseguir a mulher dos outros ou até grávidas. Só gostam de mulher grávida. Tem gente que corre atrás, quer dizer, de vários tipos diferentes de pessoas. O diabo peça desde o princípio. E então, finalmente, ela disse: acho que ela teve uma briga séria com o marido. Uma história muito triste. E no final, eles se separaram. Ela foi para uma boate, virou cantora, saiu da igreja e tornou-se de boate.
Ela estava cantando. Sim. Ou. Ela cantava em casas noturnas e festas. E aprendeu tudo na igreja, porque ela era uma cantora de igreja. Nunca cante na igreja, vá cantar no mundo. Por favor, você vem à igreja, aprende a cantar e faz isso no mundo. Certo dia, um profeta foi à casa do marido. Então agora a esposa do marido deixou, e ele se casou de novo. Então, um dia, o profeta foi até a casa. E à noite, eles estavam prestes a dormir. Ele orou. Quando se ajoelhou, ele viu Jesus. E Jesus contou a ele sobre o homem, o que tinha acontecido com ele, porque ele não sabia. E ele viu a esposa do homem em uma visão. E ele a viu em um hotel. E os pastores, o conselho, foram ver a mulher para tentar conversar com ela. Quando ela chegou, eles bateram na porta dela. Ela abriu a porta. E ele disse, na história, que ela estava usando uma camisola aberta. E ela, para o pastor, disse: escuta, essa é a sua igreja, né? E esse Jesus Cristo e todas essas coisas. Que se dane. Hoje eu não preciso disso. Amanhã eu também não preciso. Vocês todos podem ir para o inferno. Ela expulsou eles dali. Uma história real. E ele viu isso na visão. Quando ele saiu da visão, o homem confirmou. Sim. E o Senhor disse a ele que essa mulher vai para o inferno porque ela passou dos limites. Você sabe, em Hebreus, diz que se alguém provou os poderes do mundo vindouro, provou a boa palavra de Deus. E, em Hebreus capítulo 6, sim, experimentou o sabor da palavra de Deus. Continue. E o próximo versículo, se eles caírem, é impossível renová-los novamente. Comece versículo 4. É impossível renová-los. Porque ela era esposa de pastor. É impossível iluminados. Então, você não pode ser profundo e depois ter provado o dom celestial e ter se tornado participante do Espírito Santo, e então ter provado a boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro. Se caírem, é impossível renová-los, restaurá-los. Porque o Filho de Deus seja crucificado uma segunda vez. Então ele disse que essa mulher cometeu um pecado para a morte e que ela não pode voltar atrás, e ele a viu indo para o inferno. Então você tem que viver de forma justa, cuidado com os demônios. E na visão, o demônio costumava vir sentar no ombro da mulher. Depois ele disse que do ombro, o demônio foi para a mente. Aí ela o expulsava. Depois ele voltava. Então se movia para a mente. Mas na terceira vez, veio para o ombro. Depois foi para a cabeça. Depois disso, entrou. Desceu para o coração. Pensamentos são as meditações do meu coração. Alguns pensamentos são a meditação da minha mente. E alguns pensamentos são a meditação do seu coração, não profundos. Quantos já tiveram pensamentos ruins antes, mas não foram longe? Mas há pensamentos quando você pensa mais profundamente. Isso significa que os demônios estão entrando. Sim. Portanto, você deve aprender a viver retamente e resistir ao diabo quando ele vier até você. E você sabe, o diabo é o único que está sugerindo que você faça o mal. Sim. E dizendo a você que coisas que não são pecado, são pecado. Coisas que são pecado, que não são pecados. Então, número 3. O número 1 é o que? Você deve viver sobriamente. Viver retamente.
Número 3. Você deve viver piedosamente. O que significa viver piedosamente? Ser piedoso é fazer tudo o que Deus fará. Você faz o que Deus faz. O que Deus faz? Deus perdoa. Deus ama. Deus é amor. Não deve haver ninguém a quem você não possa perdoar ou que não queira perdoar. Você pode perdoar a pessoa, mas isso não significa que você deve ficar com ela. Ou até mesmo ver a pessoa que você deve perdoar. E você deve amar. Uau! Então, ser piedoso significa ser como Deus. Quem? Como Deus. Como é Deus? Como é Deus? Como é Deus? Como Deus é como você deve ser. Sim. O que Deus faria? O que Deus fez? O que Deus faz? Sabe, um dia ele viu alguém que caiu em pecado e as pessoas diziam: está terminado. E então me lembro, o que Deus fez? Deus é um redentor. Há um redentor. Existe uma música assim? Redentor. Quem pode cantar? Jesus, o próprio Filho de Deus, o Senhor. Precioso Cordeiro de Deus, verdadeiramente o Messias. Um pouco mais abaixo, solte a tecla. De majestique Redentor statue. Há um Redentor, um Salvador glorioso e eterno, que nos oferece a esperança e a redenção para toda a humanidade. Não há ninguém que não possa ser redimido. Ninguém que não possa ser restaurado. Há um Redentor. Há um Redentor. Você pode acabar com alguém e dizer: acabou. Mas eu vim para lhe dizer que existe um Redentor. Sim. E por isso não existe uma pessoa que esteja acabada, Não há nada parecido. O que Deus fará? E o que Deus faz? Deus redime. Jesus é o Redentor. Há um Redentor. Há um Redentor, um Salvador que oferece libertação e esperança para toda a humanidade. Jesus, o próprio Filho de Deus, enviado do céu para a redenção da humanidade, é o precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias prometido, o ungido, o Cristo e o tudo em um, aquele que é completo em si mesmo e em quem todas as coisas se unem e encontram seu propósito eterno. Há um Redentor que é Um Salvador, que é um restaurador, que é um salvador, é um mistério. Deus pode redimir. Deus pode salvar. Deus pode retornar. Deus pode mudar as coisas. Há um Redentor. Viver com retidão. Viver piedosamente. Obrigada. Obrigado. perdoa-nos o teu pecado, por favor. Deixe-me seu espírito completamente preenchido e fortalecido até que o seu importante trabalho e missão na terra esteja plenamente concluído. Obrigado, Jesus. Obrigado porque há um Redentor. Obrigado porque você é um Redentor. Enquanto te servimos e vivemos para ti, te damos graças e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Que
Deus maravilhoso nós servimos. Amém. Você está feliz porque existe um Redentor, há um Salvador. Todos os filmes que assistimos quando o Homem Azul aparece, estamos tão felizes, sabe? Porque esse é o cara que pode sair do subsolo, pode escapar de qualquer prisão, pode nadar por qualquer água, pode voar sobre aviões, pode pular de um avião. Quero dizer, e no final, ele nunca morre. Uau! Com um conjunto de habilidades. Ah, sim, existe um Redentor. Nesse filme, Busca Implacável, você deveria assistir. É um tipo de redentor. Alguém sequestrou a filha dele. Ele disse, escute. Ele falou com um homem ao telefone. Ele tem habilidades. Sei fazer. Vou usá-las contra você. Aconselho você a soltar minha filha. A não ser que eu use todas as minhas habilidades. E o homem não deu ouvidos a ele. Então, o filme inteiro, ele usa suas habilidades para localizar o Redentor. Ele resgatou a filha dele. E então ele a tirou de um barco. Ela estava com um homem rico que a tinha comprado como virgem. Ele foi até o barco, nadou e subiu nele. E matou todo mundo e levou a filha dele. Jesus é radical, viu? Ele está vindo para te salvar, de um jeito bem radical. Tipo, não importa o quão radical ou o quão longe, ele é um redentor. Que bênção. Amém. Agora, próximo ponto. Número 4. Você deve condenar o mundo pela sua justiça. Vamos dar uma olhada nesta escritura incrível. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus. Tudo bem. De coisas ainda não vistas. Tudo bem. Movido pelo medo. E preparou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual ele condenou o mundo. Ele condenou quem? O mundo. Eles estavam assistindo ele construir a arca, em obediência a Deus. Assim como hoje, eles estão nos vendo construir a igreja. Sim. Já faz mais de 30 anos, desde que comecei a construir igrejas. Sim. E eles têm nos observado. Continuem assistindo. Estamos firmes nisso. Então você deve ser como Noé. Seja um construtor de igrejas. Você não é pequeno demais. Com 11 anos, você está assistindo pornografia. Eu te imploro. Você não é jovem demais para receber a unção. Eles não são jovens demais para receber a unção. Deixe que eles te observem. Eles estavam observando Noé. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Todos os repórteres vieram. Queremos fazer uma entrevista. Somos da CBQQR. Podemos fazer uma entrevista? O que você está construindo? Ouvimos dizer que você está construindo um barco. É realmente um barco? E ele disse que está construindo um barco e fazendo gaiolas. Gaiolas para quem? Para animais. 2 a 2. Você sabe qual é o nome de uma pessoa que captura animais para um zoológico? Conte-nos. Não, o tratador fica com os animais. Ele caça, captura os animais vivos. Tem apenas um próprio nome. Ele não está te contando? Ok. T. Não.
colecionador de animais. Caçador de vida selvagem. O captor. O que animal? O que oficial de controle? Eles estavam zombando desse homem. Você realmente vai trazer um leão aqui? Você acha que um leão pode ficar nesta arca? Fim. Eles zombavam dele. As notícias, a mídia, o colocaram no Facebook, no Twitter. Eu disse, Noé, e você sabe, a Bíblia diz que 7 dias antes de chover, Noé disse, vamos entrar. Então ele pegou todos os animais que queria, colocou no barco, levou antílopes para alimentar, os leões, ovelhas para alimentar, os tigres, os lobos, todo mundo, de 2 em 2. Sério? Tipo, não é só construir o barco, tipo, é extremo, preservando a criação que Deus havia criado. Deus queria que ele preservasse a criação. Ele queria eliminar as pessoas ruins do sistema. Quero dizer, o trabalho dele foi bem extremo. E é assim também quando estamos trabalhando na igreja, enviando pessoas em missões. Você vê pessoas criticando, perguntando por que enviar pessoas para lugares tão distantes do mundo? Como a igreja se espalha? Como é que devemos ir até os confins do mundo? Eu já estive em um lugar com pouquíssimas igrejas, pouquíssimos missionários. Então Noé estava construindo e construindo, e as pessoas zombavam dele, e riam dele. E a Bíblia diz que, uma semana antes, Noé entrou na arca por 7 dias. Mostre para nós nas Escrituras. 7 dias. Eles entraram de 2 em 2, como Deus havia ordenado. 7 dias. Vieram as águas do dilúvio. Então eles ficaram lá dentro por 7 dias. Não havia chuva. O repórter cercou a arca. Então, Senhor, Noé, eles pegaram esse microfone comprido e colocaram para cima. Você pode fazer algum comentário sobre qualquer coisa? Porque o meteorologista previu que não vai chover nos próximos dias. Quer dizer, a estação das chuvas só vem depois. Noé disse, escutem, eu acredito em Deus. Deus me disse, eu devo construir uma arca, e eu preguei para vocês. A Bíblia chama Noé de pregador. Ninguém deu atenção para ele. Ninguém acreditou nele. Só os membros da família dele acreditaram na sua mensagem. Então não se preocupe se as pessoas não se converterem. Noé só conseguiu levar seus filhos, as esposas deles e sua própria esposa. 3 filhos, 8 pessoas. Procure na Escritura. Diz que 8 almas foram salvas, 8 membros. 8 almas. Sim, Noé entrou com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos na arca por causa das águas do dilúvio. Mas há outra escritura que fala das 8 almas. Ele disse que, com algum tempo, foram desobedientes, foram sofredores, esperando nos dias de Noé. Enquanto a arca era preparada, poucas almas, 8, foram salvas pela água. Apenas 8 almas. Quero igreja grande. 8 almas. Se você é um líder bastante consegue ter 8 almas, um campeão. Agora, eu quero dizer uma coisa. Todos os missionários que já enviei, todos os que foram e voltaram, eu nunca encontrei, exceto talvez perto de Guzi, mas nunca vi ninguém que tenha falhado. Mesmo indo, não é pouca coisa.
Você nem sabe onde está. É algo muito bom ser um missionário, e muitos de vocês serão missionários um dia. Amém. 8 almas. 8 almas. A partir de agora, faremos o trabalho da igreja e ganharemos 8 almas. Aqueles que estão sentados na igreja, sem fazer muito. Você tem que ser como Noé, que ganhou 8 almas, incluindo a si mesmo. Você tem que conseguir. Não faça corpo mole. As 8 almas incluíam Noé. Você é uma alma. Charlie, nós vamos para o céu. Vocês aí em cima vão para o céu também? Deixe-me ouvir seu grito mais alto. Amém. 8 almas. Faça de você um intrometido trabalhando para o Senhor, para ganhar 8 almas. Ao fazer isso, o mundo estará observando. Ele não disse nada a eles. Eles se sentiram mal. Veja, muitas vezes as pessoas se sentem mal por sua vida justa. É virgem. Se continuar nessa virgindade, verá que a porta ficará fechada. Veja que conselho. Ou você é um garoto e é virgem. Como um menino pode ser virgem? Seja um homem. Você deve ser um conquistador. Você deve ir de menina em menina. Você deve superar. Como você pode ser virgem nessa idade? Uau! Não se preocupe, deixe-os rir. Há um ditado que diz: quem ri por último, ri melhor. Tem a risada mais gostosa. Então Noé é uma pessoa importante. E Noé fez todo mundo se sentir mal só por salvar suas 8 almas. Agora, depois de 7 dias, a água começou a subir. Então a chuva começou a cair. E eu te digo, veja, águas tempestuosas. Águas tempestuosas não são águas pequenas. Ore para que o barco em que você entrar não esteja em uma tempestade. Ore sobre isso. O barco começou a subir. Você já viu isso antes? Se você assistir a um filme com tempestade, ore sobre isso. É por isso que em todo navio tem remédio para enjoo do mar. Para você, porque pode ser só uma pequena balançada assim, você vai ver que seu equilíbrio vai embora. Assim, quantos aqui estão planejando fazer um cruzeiro um dia? Levantem a mão. Quero orar por vocês que vão fazer cruzeiros. Por quê? Por causa da Arca de Noé. Porque você não consegue entender a Arca de Noé. Se você nunca esteve em um barco, levante a mão se você está crendo em Deus. Senhor, obrigado pelas luas de mel em cruzeiros. Senhor, obrigado pelos feriados em cruzeiros. Estamos orando, Senhor, para que tenhamos um entendimento mais profundo da Arca de Noé. Em nome de Jesus. Aniversários em cruzeiros. Faça isso pelos seus filhos. Eu oro. Faça isso por todos. Senhor, aqueles que estão assistindo online, em nome de Jesus. Amém. Agora, veja, nós apresentamos, a Bíblia diz, defenda a sua causa. Nós demos a Deus um motivo. Isso é por causa da Arca de Noé. Precisamos entender muito bem essa mensagem. Sentem-se, por favor. Agora, quando o barco entrou na água, então ele começou a subir assim. A tempestade estava chegando, então começou a tremer. Então os animais ficaram com medo. Os lobos começam a cortejar. Os leões começam os cavalos, bé. As vacas mugem, mugem, mugem. As ovelhas estavam dizendo, me,
Todos os animais gritavam e o barco ia para cá e para lá, e ninguém estava lá com sua família. Sério? Não, eu li o livro que vi, eles descreveram. Disseram que havia um caos na arca. O barco subia e descia. Uau, 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 uau. Animal diferente. Noé estava em sua vida. O que é que você fez? Você nos trouxe aqui 8 almas com animais perigosos, gritando má, 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 má. E alguns tentavam sair, mas ficavam presos na coisa. Noé, Senhor, não deixe o tigre escapar. Não deixe aquele leão escapar. E às vezes ele podia subir assim, descer, subir e depois cair. Quando meus filhos eram pequenos, eu os levava naquela moto aquática que vai para o mar. Eles diziam que queriam ir. Eu disse, tudo bem. Quando eu os levei longe mesmo. Você vê que o mar parece reto visto da terra. Mas quando você está no mar assim, você vê que onde está o topo subiu desse jeito. E você está aqui, aí sobe desse jeito. Você vê como se tudo estivesse vindo na sua direção e vai desse jeito. Quando estávamos longe, eu percebi que havia perigo, porque se a moto virar e cair ali, a gente já estava no fundo do mar. Então eu virei e voltei para a terra. Desde aquele dia, eles nunca mais falaram nada. A gente não. Então eu nem consigo imaginar a Arca de Noé. Deve ter sido terrível. Emoção, chato. Coisas seculares são chatas. Ir aqui 3 vezes por semana. Sentar aqui, vir. Ir, vir. Das 9 às 5. Rick John diz que servir a Deus é uma das maiores aventuras, uma emoção. Você tem um novo trabalho, construir uma arca. Capturar animais, alimentá-los. Agora, suponha que eles deem cria. Sabe, um dia alguém estava fazendo um noivado. Disseram que deveriam trazer ovelhas ou sei lá o que. Antes, quando pegaram elas, todas deram cria. Então agora estavam com seus filhotes. Era para ser só um grupo, mas agora eram muitos. O que você faz com eles? Tenho certeza de que algumas estavam dando à luz camelôs. Alguns estavam ficando doentes. Você também se torna um veterinário. Cabras tossindo. Quantos querem um pouco de emoção na vida? Seja um líder bacenta. Sim, preciso que você seja um líder bacenta emocionante de 8 almas. Participe da reunião de oração. Oração fluida. Mudar a sua vida. Estou lhe contando algo emocionante. Acabei de me formar como médico. Ontem estive na Policlínica Mamprovi, meu local de trabalho. Diariamente. Mas vejo que é emocionante. Hoje, alguém está dizendo isso. Amanhã, alguém dirá isso. Estamos animados. Conte para alguém, Charlie, eu vou ficar tipo Noé. Número 5. É o que? Vamos aos pontos rapidamente novamente. Número 1. É preciso viver sobriamente. Quantos ficarão sóbrios? Tem alguma garota que está te tirando da sobriedade? Garoto fazendo. Não está sóbrio? O número 2 é o que?
Viva com retidão. O número 3 é o que? Viva piedosamente neste mundo. O número 4 é o que? Condena o mundo pela tua justiça. Número 5. Você não deve seguir o último resquício da carne. Agora, 1 João 2:16. Sim. Tudo que há no mundo, o último da carne. Quantos comeram o resto da sua carne desde que você nasceu? Olha, se você está lutando com o que resta da sua carne, levante a mão em sinal de rendição. Jesus vai tocar em você agora mesmo. O que sua carne quer fazer? Vamos escrever 7 coisas que sua carne quer fazer. Número 1. O que sua carne quer? Dormir. Número 2. Comer. Sua carne quer comer. Número 3. Sexo. Sua carne quer sexo. Número 4. Não há carne. Conforto. Sua carne quer conforto. Sua carne gosta de ser mimada. Conforto. Vida suave, sem estresse. O que mais sua carne quer? Sua carne quer assistir filmes. Beleza, simples assim. Assistir filmes. Número 6. Sua carne quer se divertir. Não é? É. Sua carne quer se divertir. Um dia, alguém ia visitar a pessoa amada. A mãe disse: divirta-se. Divirta-se. Mas era para ser divirta-se, não divirta-se, por favor. Então sua carne quer se divertir, festas a noite toda. O que acontece nas festas é quando você perde a sobriedade, você perde o controle da sua vida. Você se entrega e você precisa de um pouco de álcool para se libertar, para fazer sexo no bar. Ei, no carro. Na sala de aula. Quantas coisas você realmente tem que sua carne deseja? Apenas 6. 2. Mais para fazer mais? O que mais sua carne gosta? Combate. Você não vê que estamos brigando por uma coisa ou outra? Sim. E a sua carne quer o quê? Sua carne precisa de dinheiro. Não, não vou por dinheiro. Estou falando de carne. Sua carne também quer dar à luz. Animais, todos os animais querem dar à luz. Muitas meninas fazem isso porque querem ter um filho. Quando você os vê fazendo sexo, eles querem um filho. Eles querem um filho. Eles querem um filho. Elas querem um homem. A próxima coisa que sua carne quer é um homem ou uma mulher. Sua carne quer um homem ou sua carne quer uma mulher. Ou seja, a carne do homem quer uma mulher e a carne da mulher quer um homem. E hoje em dia, você tem até misturas. Ei! O que mais? Sua carne quer beber álcool. Você já viu algum país sem álcool antes? Bebendo, brincando. Sim, todos os negócios que estavam bebendo. Todos os aeroportos.
Quantos tem na lista? 9, 10. Mencione sua lista. 10 coisas que a carne quer. Ela tem 10. Dormir. A carne quer dormir, comer, sexo, conforto. E quanto ao relaxamento? Isso é o mesmo que conforto? Não, não é. Certo. Conforto e relaxamento. Sim, descanse, certo. E depois, assista filmes e divirta-se. Assistir filmes. Todos os tipos de filmes. Que tipo de filmes? Filmes românticos. Filmes nigerianos. Filmes pornográficos. Filmes de ação. Filmes de matar. Filmes coreanos. Filmes de terror. Você assiste a algo horrível, mas quer assistir. Assistiu Frankenstein? Ele era um cadáver no necrotério. Então o costuraram. Então eles conectaram a eletricidade e ele ganhou vida e começou a andar. Quando eu era criança, eu assisti isso. Eu disse, meu Deus, fiquei com medo por muito tempo. Por que a gente assiste essas coisas? E você vê ele se movendo como um cadáver que voltou à vida. Gatos. Eles cortaram ele e ele está se movendo com os gatos. Ei! Diga para sua carne, segura. Segure sua carne. Diga, rei carne, a partir de hoje sou eu que te controlo. Sim, vocês que gostam de ser filmados. O que isso quer fazer? Eu te vejo, você me vê. É o desejo da carne. A carne deseja isso. Então, tô fora. Diga para o seu vizinho, tô fora. Essa carne está sob controle a partir de hoje. Segure a carne do seu vizinho. Diga não ao seu vizinho. O ouvido deles. O ouvido deles. O ouvido deles. E diga, vou ajudar você a controlar essa coisa. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o número 6. O último. Primeiro, você deve manter seu. Ei. É uma bomba de carne. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas aflições e manter-se sem mácula. Sem mácula, sublime sem mácula do mundo. E manchado. Agora, o que é uma mancha? Uma mancha é o menor contato e a menor influência. Eu não quero que o mundo influencie nem mesmo o meu modo de vestir. Às vezes você vai comprar um vestido. Não consegue porque todos os vestidos são estranhos. O vestido virou uma blusa. Desculpe, vou falar. Acho que estou falando com a pessoa errada. Talvez eu não saiba a palavra em inglês. É a palavra certa? O vestido inteiro, estilos diferentes. Você nem consegue comprar alguns. E quando você sai, você está muito parecido com o mundo. Você pintou muito seu rosto. Não conseguimos nem reconhecer que você vê as meninas assim. Durante todo o tempo, eles não conseguem ficar sentados, sempre ajustando alguma coisa para o seu. Por quê? O que é isso? Queremos ver seu rosto de verdade. Você está mudando o seu rosto, envelhece antes do tempo. Esses produtos químicos no seu rosto, com o tempo. Um dia, alguém que sempre via maquiada, minha amiga encontrou ela em um avião.
Ele a conhecia, mas acho que, como ela estava viajando, decidiu que, poxa, eu preciso me sentir livre. Sim, então, enquanto ela estava lá, na xícara pequena, ele passou por ela, para cima e para baixo. Ele poderia. Ele nunca a reconheceu. Como uma transformação. É como uma pessoa diferente. O que é isso? Irmãos, antes de propor, certifique-se de que não há maquiagem no rosto. Precisamos de um rosto real. Porque quando você se casa e vai para casa, eles lavam o rosto todo e você vê o rosto real. É chamado de teste de água. Eu vejo. É um primeiro teste de amor. Um teste de água? Lave o rosto antes de dizer eu te amo. Mills, você faz maquiagem em casa? Você não faz maquiagem em casa. Então você não quer impressionar seu simpático marido ou as pessoas em casa. Tudo isso foi para impressionar. Não tenha nenhum pedacinho do mundo com você. Ela diz para permanecermos limpos das manchas do mundo. As visões e objetivos do mundo não devem ter um pingo. Você precisa ser e ter isso. Você precisa morar aqui, ter carro e possuir bens. Você precisa estar aqui, você precisa estar lá, você precisa fazer isso. Não. Minto. Não permita que o mundo te influencie, te controle. Você deve viver sem mancha. O tipo de garota que você gosta, você já viu na igreja, mas o mundo te disse que isso é legal. E você diz que, quando trouxer essa garota, as pessoas vão dizer, sabe, tudo bem. Então te disseram que isso é o que é bonito. Mas, na verdade, não é bonito para você. Não. Você casou com outra coisa. Em casa. Eu trouxe para casa. Diga ao seu vizinho, nenhuma mancha, de jeito nenhum. Escreva aí no seu negócio, nenhuma mancha do mundo, nenhuma mancha do mundo. Lindo. Qual é o ponto número 1? Escreva, nenhuma mancha. Eu não quero nenhuma mancha do mundo. Mesmo estando na igreja, não há vestígios. Não deve haver nenhum vestígio, apenas cristianismo. Só Jesus. Não preciso ter essa aparência. Fique de pé. Lindo. O número 1 é o que? Vamos aos pontos. E quero que você pregue para seu vizinho. O número 1 é o que? Você deve viver sobriamente neste mundo. Viva justo na terra. O número 3 é o que? Você deve viver de maneira piedosa neste mundo. O número 4 é o que? Você deve condenar o mundo pela sua justiça. Número 5. Você não deve seguir os desejos da carne. E número 6. Você deve se manter sem mácula. Do mundo. Aleluia. Levante suas mãos. Diga, Jesus, ajude-me a vencer, a viver retamente, a viver sobriamente, a viver piedosamente, a viver imaculado neste mundo. Levante suas mãos sagradas. Nós te dar graças. Te louvamos. Eu sou aquele que tem o poder, a autoridade, a força e a influência que se manifestam de diversas formas e em diferentes contextos. Bom, nós te damos graças. Sim. Nós te louvamos. Sim, Senhor. Nós somos gratos. Sim. Levante sua mão e diga, Senhor, eu quero estar neste mundo e viver sem contaminação. Viver e sentar aqui.
Eu quero viver piedosamente e retamente, sóbrio e limpo neste mundo. Quero construir minha arca de Noé e ganhar minhas 8 almas para Jesus enquanto vivo neste mundo. Eu quero ganhar as 8 almas, as 8 almas que você me dá, fazer o meu trabalho e servi-lo de todo o meu coração. Obrigado, Pai, pela sua grande bênção E poder que você liderou para nós. Verdadeiramente. Amém. Então, nós te damos apenas um verdadeiro louvor. Nós te damos louvor. Nós te damos. Graças. Em nome de Jesus. Agora, Deus falou com todos aqui. Quantos acreditam que Deus falou com você hoje? Eu acredito. Pai, obrigado por falar aos nossos corações e falar a vida de cada um aqui hoje. Agora, se você está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus, você quer dizer, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus, onde quer que você esteja. Eu não sei, mas eu quero orar com você. Se você quer entregar seu coração a Deus hoje e quer que eu ore com você para que Jesus te transforme, então levante sua mão. Eu vou orar com você. Deus te abençoe. Eu vejo sua mão levantada aí. Não importa quantas vezes você já esteve aqui antes. Se hoje você quer entregar seu coração e sua vida a Deus. Agora, se você levantou sua mão, venha até aqui. Caminhe de onde você está até aqui na frente e eu vou orar com você. Venha. Venha, diga Jesus. Entra na minha vida, me perdoe pelos meus pecados, tenha misericórdia de mim. Me faça uma nova pessoa. Diga, ó Jesus, eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. Me lave com o seu sangue. Me faça uma nova pessoa, uma nova criação. Obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Em nome de Jesus, eu oro. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus te abençoe. Agora, eu quero que você faça isso. Siga. Aqueles de vocês que vieram aqui, queremos orar com você de novo. E quando nós ouvir, olhe para mim com atenção. Deus está mudando sua vida. Amém. Você vai à igreja por acidente. Mas há anjos que estão empurrando você e levando você até Deus. Qual o seu nome? Paulo. Sim, um anjo trouxe você aqui. Sim, você acha que acabou de chegar, que Deus está mudando você e mudando sua vida. Este é um dia especial e importante. Nossos pastores esperam vocês para conversar. Quero que você vá por aqui. E será uma grande bênção para você. Amém. Deus o abençoe. Pô, nos vemos de novo, tá bom? Batam palmas para eles e os incentivem. Pegue sua santa ceia. Pegue sua santa ceia. Pai, te agradecemos pela tua palavra que está nos curando. O corpo de Jesus Cristo, Pai. Que haja um milagre agora, um milagre agora, um milagre agora. Em nome de Jesus, o corpo de Jesus Cristo.
o sangue, tudo que representa o sangue. O poder e a misericórdia de Deus, que fluam, Senhor, enquanto recebemos deste vinho, que seja transformado no sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Erga suas mãos para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te cure. Assim como você tomou e participou da ceia, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Qualquer um que entrou aqui está debaixo de uma bênção. Que você volte para casa com uma grande bênção sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Qualquer um que represente um traidor no nosso meio não tem bênção. Mas para todos que vieram aqui para receber do Senhor, que o próprio Senhor te revigore, te abençoe e te honre. Agora, receba o poder para viver de forma justa, para viver com sobriedade, para viver de maneira piedosa, para viver sem mácula nesta vida. Tudo que representa um desafio de tentação na sua vida, a partir de hoje, receba poder para vencer e superar isso em nome de Jesus. Quero ouvir o seu mais alto amém. Que o Senhor te faça crescer, que o Senhor te faça avançar nesta semana e não retroceder. Quero ouvir o seu mais alto amém. Que o Senhor te dê vantagem em toda crise, que o Senhor te assegure e te abençoe em nome de Jesus. Agora levante sua mão para esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Receba a paz. Eu disse, receba a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê vida. Tudo que encurta a vida, você não vai encontrar nesta semana. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e seja gracioso com você. Em nome poderoso de Jesus, quero ouvir o seu amém mais alto. Deus te abençoe. Pode se sentar. Quero que você pegue sua oferta especial hoje.